E eu converso com duas especialistas em educação, a professora Ivana Torres, mestre pela Universidade de Brasília, e a pedagoga Sandra da Silva. Sandra, você concorda com esse tipo de controle, o chip no uniforme? Olha, aí nós temos uma faca de dois gumes. Por quê? Porque a escola, ela deveria atuar ou exercer a sua função social, eh, propiciando ao aluno um ambiente prazeroso, sem a necessidade dele ser vigiado para que ele vá até a escola. Então, o espaço da escola deveria ser um espaço atraente e significativo para a criança. A gente corre o risco, inclusive, de daqui a algum tempo a criança praticamente utilizar desses artifícios que foi citado na O reportagem. menino que pegou o Exatamente. chip da avó. Pega o chip da avó e esse controle, praticamente, ele deixa de existir. Então, eu acredito numa escola em que esse aluno dirija ao seu ambiente educativo de forma prazerosa e que ele tenha incentivo suficiente para que ele goste de ir à escola e não simplesmente que ele seja obrigado ou vigiado quando se dirige à escola. Ivana, seria um cerceamento da liberdade dos adolescentes? Não, eu não vejo exatamente como um cerceamento. Na verdade, nós já temos outros instrumentos de controle da frequência, por exemplo. Tem algumas escolas que já têm uma carteirinha, né? Tem algumas escolas que tem uma pessoa que fica na portaria. Então, na verdade, eu acho que é mais uma estratégia que a tecnologia está colocando à disposição das nossas escolas para que a gente saiba quem está entrando e quem está saindo da escola. Porém, concordando, né, com o que a Sandra disse, o que a gente tem que tomar cuidado é a utilização desses instrumentos e dessas estratégias de controle de frequência ou de presença ou ausência na escola. Como assim? Que cuidados? Por exemplo, a gente necessariamente, a escola precisa controlar a frequência desses alunos. Isso pode ser controlado, por exemplo, por um chip. Porém, se isso passa a ser um instrumento de pressão sobre os alunos ou numa relação com a família, que isso passe a ser algo que interfira diretamente no processo pedagógico da escola, isso se torna um mal. Quer dizer, menos controle e mais qualidade na escola. Exatamente. Agora, a escola não pode abrir mão de ter, seja qual for, ou por meio da tecnologia ou não, de fazer o controle da frequência, porque isso, inclusive, por lei, ele é exigido. Agora, falando em tecnologia, além do chip, hoje começa a se usar câmeras dentro de sala de aula, nos corredores, pela cantina da escola. Aí a coisa muda de figura ou não? O que a senhora acha? Olha, eu acredito que seja a liberdade vigiada, praticamente, né? Tanto do professor como do aluno. Atinge os dois. Atinge os dois. Eu acredito ainda em uma escola em que funcione como um laboratório de aprendizagem, onde o aluno tenha prazer em ir para a escola, onde ele venha saber que para ele é importante ele ir para a escola porque ele vai aprender e se colocar cada vez mais como um cidadão. Então, eu acredito nesta escola, né? Eu acredito numa escola prazerosa, numa escola que seja capaz de incentivar o aluno muito mais do que os recursos que a gente tem fora da sala de aula. Então, nós precisamos refletir o papel da escola nessa sociedade, por quê? Porque o nosso aluno tem cada vez mais um mundo muito mais atrativo, com as novas tecnologias aí à sua disposição. A mesma tecnologia que vigia serve de atrativo para... Serve de atrativo. Inclusive, essa semana eu até assisti uma reportagem de um aluno que evadiu-se da escola exatamente por causa das lan houses existentes. Agora, Ivana, esse sim seria um cerceamento da privacidade, da liberdade dos adolescentes e das crianças. Eu acho que são duas estratégias, dois instrumentos muito diferentes. Uma coisa é um chip, que você controla a entrada e saída da escola. Outra coisa é você ter um instrumento que passa a fazer uma intervenção muito direta no pacto pedagógico. A sala de aula é construída através do pacto entre os professores, entre o professor ou os professores e os alunos daquela turma. Portanto, uma câmera que vai ali
intervir diretamente nesse processo pactuado entre aluno e professor, isso sim eu acho que é muito prejudicial e aí eu acho que não é o melhor caminho que a gente pudesse escolher. Portanto, as câmaras eu acho que já são uma outra questão. Muito obrigado às duas, uma boa noite. Não há de quê. Boa noite.